Boa noite, bom dia, saudações brasileiras. O Torcida do Brasil está no ar na sua televisão, no seu celular. Meu amigo Felipe, vamos falar de Neymar Júnior, o grande craque contemporâneo da seleção brasileira. Antes da vinheta, suas considerações iniciais para o assunto desse vídeo. Hoje, a seleção brasileira é dependente de Neymar? Existe uma Neymar dependência? Bom dia, boa noite, Daniel. Bom dia, boa noite, nossa audiência. Considerações iniciais bem curtinhas antes da vinheta? Sim, existe. Então é isso, pedir para o pessoal, como de praxe, se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar o vídeo, ativar as notificações. Torcida do Brasil veio para ficar, para trazer informação aí para o povo sobre a seleção brasileira. Vamos resgatar essa paixão pela seleção brasileira. Vamos trazer de volta essa seleção para o povo e a gente conquistar o tão sonhado Hexa desde 2002. Desde 2002 que a gente está falando. Vamos ser Hexa nas Copas, vamos ser Hexa, vamos ser Hexa. E não é, meu amigo. Aí fica difícil. Vamos pintar as ruas aí, ano que vem, se Deus quiser, a pandemia vai estar coisa do passado, vai estar ultrapassado, todo mundo vacinado nas ruas, vamos enfeitar as ruas. Vem com a gente que a torcida do Brasil tá para trazer as notícias, análise e tudo o que envolver a seleção. Agora pode soltar a vinheta depois desse merchan, meu amigo. Então, meu amigo, eu gosto de polêmica, você sabe disso. Eu gosto de fazer pergunta difícil. Pergunta que outros mais não fazem. Meu amigo Felipe, existe a Neymar dependência na seleção brasileira e por quê? Daniel, existe, claro que existe. E assim, e não dá para julgar a seleção. Como é que você não vai ser Neymar dependente? O Neymar é um craque, é fora de série, ele é um dos melhores jogadores do mundo hoje. Qualquer time que o Neymar jogue vai ser dependente dele. O PSG é dependente dele, tem outros bons jogadores, mas se o Neymar não joga, muda tudo, pô. O nível do time é outro sem o Neymar. Porque ele é um craque. A Argentina é Messi dependente? Sim. Se o Messi não jogar, a Argentina é outra. Portugal é Cristiano Ronaldo dependente? Sim. A Bélgica é dependente do De Bruyne? Sim. É natural isso. Eu não vejo isso como uma coisa negativa em si, não, Daniel. O que me incomoda, na verdade, é a qualidade dos coadjuvantes do Neymar. Aí que eu acho que vira o foco da discussão. Eu sempre faço essa comparação, né? 2002 você tinha o Ronaldo como craque, né? Voltando de lesão e tudo, mas era o craque, era o Ronaldo. Mas você tinha ali como coadjuvante, né? Vamos botar assim, o Rivaldo, que era patrão no Barcelona, e o Ronaldinho estava surgindo como uma grande promessa, um craque de bola. Você tinha na lateral Roberto Carlos, na outra Cafu. Entendeu? Então, assim, você tinha gente boa naquele time, gente muito, muito boa. Hoje tá difícil. A gente tem bons zagueiros e bons goleiros. Mas para criar alguma coisa ofensivamente, tá complicado. Aí é Neymar FC pesado, né? Capora, e apesar do Brasil ter ganhado a Copa América 2019 sem o Neymar, eu lembro muito bem que a seleção teve algumas dificuldades durante a campanha, justamente pela essa falta desse jogador X, né? Esse jogador que desequilibra, esse jogador que faz a mágica acontecer, como que ficou característico no futebol brasileiro. Todo o mundo todo conhece o Brasil como futebol arte, futebol bonito, o futebol bonito de se ver. E hoje a gente só tem o Neymar para fazer isso. Como você bem falou aí na Copa de 2002, você tinha Rivaldo, você tinha Ronaldo, você tinha Ronaldinho, futebol alegre. Ronaldinho, então, é um exemplo claro de um futebol arte, futebol alegre. Na Copa de 2006, você tinha o Quadrado Mágico, tinha o Kaká, que viria a se tornar o melhor jogador do mundo, você tinha Ronaldinho, você tinha o Adriano Imperador, você tinha o Ronaldo. Eram grandes jogadores, era uma grande seleção também. Depois dessa Copa de 2006, eu acho que isso foi meio que diminuindo. Em 2010 a gente já não tinha um time com craques, a gente podendo dizer assim, era um bom time, o Dunga tinha o time na mão, o campeão da Copa América O 2007. craque daquele time era o Robinho, né? Já é uma queda de nível pesada, né? Era o Kaká.
o camisa 10 era o É Kaká. verdade, o Kaká tava voltando de lesão e tal, né? Já estava com problema crônico no pubis, Isso. que veio ele veio a se aposentar até antes, até jovem, um pouco mais novo, por causa dessa lesão no pubis, que é muito difícil do jogador manter o alto nível, né? E na Copa de 2014 a gente também já tinha o Neymar, só que depois da lesão do Neymar, a gente viu o que aconteceu na semifinal, né? A gente viu o que deu. Então, assim, hoje a gente é muito dependente do Neymar pela escassez de coadjuvantes, podemos dizer assim, de um nível, se não, pô, do mesmo nível do Neymar, um pouquinho abaixo, pô. Não precisa ser fora de série igual o Neymar, mas sei lá, um Felipe Coutinho em 2016, como ele estava naquele auge do Liverpool. Ô, Daniel, a gente não tem um ali que seja protagonista em clube grande, né? Assim, você tem o Gabriel Jesus que entra às vezes, você tem o Richarlison. Clube grande não, clube do grande escalão atual, porque o Manchester City não é grande, né? Com todo respeito. Sim, você entendeu o que eu quero dizer. Você não tem, sabe, um outro jogador que esteja se destacando. Tem o Firmino, que é mais ou menos perto disso, mas ele também já está em decadência. E ele na seleção não joga o que ele joga no Liverpool, né? Ou que ele jogou no Liverpool, né? Você acha que tem a ver com como a forma do Tite escala ele, a forma da seleção jogar? A questão do Firmino, sim. O Liverpool tem um estilo de jogo que privilegia ele. No Brasil, isso não existe e nem vai existir. No dia que o Brasil estiver privilegiando Roberto Firmino, a gente tem que fechar as portas, né, cara? Com todo respeito aí, mas não é, não, pô, pelo amor de Deus, né? Cara, essa questão do Neymar, pelo visto, meu amigo Capuano, pelo que a gente vê, vai demorar a gente ter um jogador do meio para frente do mesmo nível assim do Neymar, né? A gente tem até bons jogadores na seleção olímpica, mas assim, a nível Neymar, para chegar Com nesse potencial, patamar. Nenhum com potencial nem do que eu tô falando aqui, de ser um grande coadjuvante. Eu não vejo. São jogadores que são muito bons, mas não são esse cara que a gente tá falando aqui, que é o cara, tipo, o coadjuvante de luxo, né? O secretário de luxo. Não tem, nenhum deles tem nem potencial para isso. Exatamente. Tem uma escassez de craques do meio para frente da seleção. E mais uma pergunta difícil, porque eu gosto, Capuano. Você acha que a captação mudou muito de uns tempos para cá, de jogadores estão privilegiando jogadores com mais físico do que técnica? Por isso que a gente está vendo essa escassez em algumas posições de jogadores? Daniel, eu acho que isso sim pesa, tanto na captação aqui no Brasil, tá? De jogadores, se privilegia, até gaguejei aqui, jogadores físicos, altos, fortes, rápidos, mas não necessariamente dribladores, do que jogadores mais técnicos. Isso é um fato. E também, cara, a gente tem cada vez mais jogadores brasileiros saindo cedo para a Europa, né? Alguns, você vê jogadores que se destacam aí, vão para a seleção e tudo. No Sub-23 a gente tem o Gabriel Martinelli aí, por exemplo, é um bom exemplo, Matheus Cunha, jogadores que mal jogaram aqui no futebol brasileiro, eles logo vão para a Europa. E aí eles começam a jogar um futebol meio engessado, menos futebol arte brasileiro, né? Você não tem um jogador que tem essa capacidade de drible do Neymar. Você tem o Vinícius Júnior, que às vezes lembra um pouco o futebol um pouco alegre, mas ele é realmente muito abaixo. E assim, você não tem, cara, os pontas brasileiros que se formam na Europa são pontas burocráticos, né? Pontas que marcam muito e chegam com físico na frente. Mas você não tem mais aquele ponta que dribla, que vai para frente, que quebra uma linha com futebol envolvente, com corte. Isso que eu ia falar exatamente, Capuano. O jogador brasileiro cada vez está saindo mais cedo do Brasil. E ele tá. O europeu joga um futebol engessado, meu amigo. Eu vi a Eurocopa. Se você falasse que a equipe de País de Gales fosse, sei lá, o Cardiff City da segunda divisão inglesa, eu ia acreditar. Porque jogam da mesma forma, buscando a jogada na ponta, aí toca pro meio, aí passa o lateral, aí o ponta passa para eles tocar no ponta, para eles cruzarem a bola para encontrar o ponta do outro lado. Eles jogam assim, de forma burocrática. Eu acho que o Neymar não teve esse. Não ficou engessado nessa parte, porque ele saiu tarde, ele já saiu pronto aqui, ele fez sua base aqui no futebol brasileiro, ele já foi para a Europa por quê? 22 anos, né? E, Daniel, porque o Neymar também é muito acima da média, né? Então, assim, o Neymar é o tipo de jogador que deixam ser um jogador que privilegia pelo drible, por isso. Ele é perseguido, né? Toma muita porrada, chamam de cai-cai e tal. Aqui no Brasil mesmo, muita gente chama.
Mas ele não é. A posição do Neymar, cara, que é um ponto esquerda, né? Que é a posição que ele jogava no Santos. Hoje em dia, qualquer jogador que surge nessa posição ali, ele tem que marcar lateral. A primeira coisa que ele tem que fazer é marcar lateral. Se tem um jogador que nem o Neymar, que, porra, cria muito ofensivamente, mas ele não recompõe bem, esse cara não joga no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, imagina na Europa. Então, assim, o Neymar joga porque o Neymar é absurdo acima da média. Então, assim, o Neymar é o cara que você fala, pô, não vou botar o Neymar pra marcar. Alguém vai correr pra marcar por ele, porque você sabe que quando você der a bola nele, ele vai achar ali 3 assistências, 3 gols e vai decidir um jogo pro teu time. Você não vai conseguir formar outros jogadores desse nível, porque os atacantes hoje, o principal que eles têm que fazer é defender. A gente chegou nesse nível de futebol, que é extremamente físico, né? O jogo é cada vez mais corrido, então você não tem um meia cerebral mais, ele não tem espaço, porque ele não tem intensidade, ele não tem agilidade para pensar e dar tapa na bola, e você não tem um cara que dribla, que vai para frente, porque ele tem que ser um maratonista, para ele aguentar correr para marcar, ir lá na base da área dele, depois subir driblando pro ataque. Ninguém aguenta isso, cara, isso é sobre-humano. Então, cada vez mais a gente vai ver menos, né, no futebol brasileiro, esse jogador driblador insinuante. Isso aí vai ser cada vez mais raro. A gente vai ver muito drible do robô ainda. Hein? Exatamente, meu irmão, concordo com você e acho ponto interessante esse ponto que você trouxe aqui dos jogadores saírem muito cedo para a Europa e tornar seu futebol mais engessado, não ser aquele futebol arte, aquele futebol alegre que eles demonstram no início de carreira aqui no Brasil. E vocês, meus amigos, o que vocês acham? Vocês concordam com a gente? Vocês concordam com a gente? Fazendo a concordância verbal, pelo amor de Deus, né? Aqui a torcida do Brasil também é cultura. Vocês concordam com a gente sobre isso? Os jogadores brasileiros vão muito cedo para a Europa e perdem esse futebol ousado, esse futebol alegre. Seleção depende muito do Neymar. Vocês não enxergam outro coadjuvante de luxo aí para ajudar, para ser o auxiliar do Neymar tecnicamente da seleção? Deixe seu comentário aí, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative a notificação. O Torcida do Brasil veio para ficar, veio para falar de seleção brasileira e resgatar o orgulho do bichinho amarelinha. O futebol pentacampeão mundial, o único pentacampeão mundial. Valeu? Tamo junto, saudações brasileiras. Vamos para as Olimpíadas, tá chegando a hora, tá chegando a hora. Valeu.